que eu aprendi sobre JavaScript é que é uma linguagem de programação bastante versátil. Por quê? Porque nela você pode fazer várias coisas. Vou dar um dos exemplos das coisas que você pode fazer nela. Com JavaScript você pode fazer aplicativos, jogos, trabalhar com back-end, front-end, mas especificamente JavaScript é bom para front-end, ou seja, para desenvolver sites. Ela é para o desenvolvimento web. É importante dizer que todos da comunidade TI falam que é extremamente importante você aprender sobre lógica da programação. Lógica da programação não vai te ajudar apenas para aprender JavaScript. Aprender lógica de programação é importante porque vai te ajudar a aprender qualquer linguagem de programação. Lembrando que JavaScript você vai usar junto com HTML e CSS. Lembrando que essas duas coisas não são linguagens de programação. Uma das coisas que você vai ter que aprender em JavaScript: operadores lógicos e matemática, ou seja, matemática, variáveis e constantes, estrutura de dados, tipos de dados, condicionais, if ou else, laços de repetição, for e while. Ou seja, não é muito diferente de Python. Na verdade, essas coisas você vai aprender em praticamente toda a linguagem de programação. No geral, meio que essa é a base, é o que tem em comum em toda a linguagem de programação, são esses tipos de estudo. Outra coisa que eu tenho que explicar é sobre o DOM, que é o Documento Object Model, que é nada mais é do que o que eu entendi, o site documentado em códigos. Para estudar JavaScript, você precisa baixar o Node.js, você também precisa baixar o Visual Studio Code, e você também precisa baixar um navegador. Pode ser o Google Chrome, por exemplo. Se você não tiver o Google Chrome, você baixa. E para estudar JavaScript, depois que você aprender a base que eu tinha te falado antes, que é o que? Operadores lógicos e matemáticos, variáveis e constantes. Depois que você aprender essa base, você vai pegar, você vai sair dessa base, desse início, e você vai pegar alguns projetos para você aprender melhor. Eu vou te dar 2 projetos aqui. Um projeto você vai fazer um site que muda de cor, ou seja, você vai criar um site aqui que você vai selecionar uma cor e o site vai ficar daquela cor lá que você selecionou. Outro site aqui é uma lista de tarefas. Você vai pegar, você vai criar um site assim, uma lista de tarefas, aí você aproveita e cria uma lista de tarefas de estudos de JavaScript, aí você vai marcando. Você pode fazer que nem um jogo de RPG, que conforme você vai fazendo a lista, você vai ganhando pontos. E depois de você aprender a base de JavaScript, que eu te falei, depois de você fazer alguns projetos, o que você vai fazer? Você vai depois você pode aprender sobre frameworks. Aí eu vou te explicar. Vamos lá. Eu vou te explicar aqui o que seria o framework. Seria os softwares que facilitam o desenvolvimento de projetos, de aplicativos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um framework de um site de e-commerce. Um framework de e-commerce, em vez de você ter que fazer o site de e-commerce de vendas do zero, o framework ele já vai vir com uma estrutura, ele já vai vir com bastante código ali completo, já vai vir com a estrutura. Aí você só vai otimizando, você só vai acrescentando coisas mais. Mesma coisa, por exemplo, é um framework de jogos. Por exemplo, framework de jogos, ele já vai vir com a estrutura de física e de inteligência artificial. Aí, em vez de você ter que fazer tudo do zero, escrever código por código do zero, você já tem uma base ali, você vai acrescentando algumas coisas e otimizando. Mas então, qual que é o ponto? Frameworks, isso aí é para quando você já sabe alguma coisa, porque se você pegar frameworks logo de cara, você não vai aprender quase nada. Por quê? Porque você tem que saber a base. Você tem que saber mais ou menos como é que faz um negócio do zero. Framework é para ajudar, é para você não perder tempo fazendo tudo do zero. É para quando você já está numa fase avançada. Então, por isso é só.
Eu expliquei aqui mais ou menos as coisas. Pretendo fazer mais vídeos assim. Deixa o like aí, se inscreve quem puder, comenta alguma coisa aí. Tamo junto, valeu. Outra coisa que eu tava pensando que seria maneiro é eu criar uma comunidade lá no Reddit para o pessoal aqui. Mas isso aí seria bem difícil, né? Porque muita pessoa não usa o Reddit e nem conhece. Eu também não sei direito como é que cria a questão da comunidade lá. Apesar de já deve ter várias comunidades lá que nesse nicho de TI, eu mesmo eu acho que eu já achei lá, mas seria bom porque aí a gente conhece o pessoal que tá lá mesmo, né? Aí poderia ter perguntas e respostas lá, falando de programação, o pessoal fazia pergunta, postava mapa de estudo, postava várias coisas lá para ajudar. Mas aí teria que muita pessoa baixar o aplicativo, né? Que muita gente não conhece. Mas isso daí é bem mais complicadinho. Porque tem a questão do interesse, né? Das pessoas se interessarem em ter uma comunidade e provavelmente, não sei se a comunidade seria muito engajada, teria que ter um bom administrador para administrar lá, para não virar bagunça, senão ia virar uma bagunça do caramba. E a galera ia ter que responder, né, mano? Ia ter que responder, a galera ia ter que comentar. Só que eu não sei se daria certo, mas seria bem legal tentar fazer isso, né? Porque tipo, ia ter umas perguntas, o pessoal ia responder, ia ser tipo um debate, uma conversa, as pessoas escrevendo nessa rede social lá.